AiaCast. Pode então, operadora. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos telespecs. Aqui do AiaCast, estamos para mais uma edição. E hoje uma edição especial, né, Marcelo? A gente vai falar sobre um associado nosso que está lançando um livro, já lançou um livro, na verdade, do Jorge. E ele fala sobre engenharia forense, desabamento e soterramento. Ele que é perito, professor, já tem vários anos de carreira. E antes de a gente começar, pessoal, vamos começar me apresentando. Eu sou Hamilton, sou engenheiro civil, trabalho com projetos estruturais para a construção civil. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer. César Rabel, que é um associado nosso, que cuida da acústica do nosso estúdio, colocou cortina, carpé, cuidou de toda a parte sonora para melhorar ainda mais para vocês a experiência. O Donata Paisagismo, junto com a Luminarium, que embelezaram o nosso espaço, que cuidaram do paisagismo aqui. Muito obrigado. A Fer, que é associada aqui também. E a Bruna, da Scar, que fez essa nova mesa pra gente, que também é uma associada. Então, muito obrigado por fazerem acontecer o nosso podcast. E se você quiser ser um patrocinador também, só entrar em contato com a gente, que a nossa presida, a Georgia, vai conversar com você. Marcelo, se apresenta pra gente, por favor. Bom, pessoal, satisfação estar aqui hoje com um colega, né, de graduação, o Jorge Wiesmann aqui, que acabamos se formando junto, né, e prosseguimos aí com essa amizade, com essa questão profissional, nos últimos anos aí um pouco mais frequente, né, e é isso aí. Eu sou Marcelo Marques, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, já há 15 anos de experiência com execução de obras, também trabalhei em algumas construtoras aqui da região, e mais recente, já há mais de 6 anos, sou especialista em gestão de segurança do trabalho para construtoras e condomínios, então sempre levantando a bandeira da prevenção aqui, de como a gente pode atuar. E satisfação receber o colega Jorge aqui, né, com a experiência, com esse projeto fantástico. O Hamilton está mostrando aqui o livro, a gente teve acesso à publicação hoje, né? Estamos recebendo aqui junto com a nossa diretoria, os coordenadores, recebendo, e por onde a gente tem passado aqui hoje na associação, aqui do lado do Crédito CREA, o pessoal está impressionado com a qualidade. Exatamente, pelo homem. Autografado. A qualidade do livro, mesmo o conteúdo ali, folhando, a gente já vê muito os casos reais, já vê questões ali conceituais, já vê planilha, uma diagramação muito boa. Exatamente. Aqui, pessoal, ó. Cara, a qualidade do papel, das imagens, um serviço, meu amigo, de qualidade, tá? Então fica a recomendação. Jorge, se apresenta pra galera, cara. Agradeço já os elogios, o livro ficou bom, né? O produto final ficou bem legal, uma capa dura, aqui a gente tem até um holograma aqui referente à série. A série é Ciência contra o Crime, né? Então, eu sou o Jorge Wiesmann, fomos colegas, eu e o Marcelo, na graduação, nos formamos lá em 2005, e de lá para cá eu fui indo para o lado da estrutura, fiz um mestrado de estruturas, executei obras, e um certo período da minha vida ali acabei indo para o lado de concurso, né? E no concurso eu acabei conhecendo a profissão de perito criminal. O perito criminal, ele pode ser federal ou ele pode ser estadual, né? Então existem essas duas possibilidades. E o que me chamava a atenção naquela época foi um colega nosso, o Leonardo Ansolin, que me mostrou, me indicou esse concurso, né? Perito federal. Fui atrás para dar uma olhada, e eles tinham lá uma S10 toda equipada, eles tinham toda uma pose assim de CSI, né? O CSI que todo mundo conhece. Misturado com caça-fantasmas, né? Todo aquele aparato, né? Sim, tem bastante equipamento. Eu costumo dizer que o perito criminal chega a dar inveja pro Batman. Porque a gente, esses dias... Tem uma trend na internet que é o profissional, ele pega todos os equipamentos dele, coloca assim no chão e pega um drone e tira uma foto de cima. E a pessoa fica deitada no chão, como se fosse aqueles bonequinhos do como é que era? Os bonequinhos de
de herói, antigamente, tipo na cartelinha, assim. Sei. Então ele tira essa foto com todos os equipamentos que ele tem, desde a viatura até a lanterna, as câmeras e tal. Então se fizer um de perito, meu amigo, aquilo ali vai ficar gigante. Vai dar um mapa. Que a gente tem, você imaginar de equipamento a gente tem, né? Para todos os tipos de crimes aí que tem que ser investigados, né? O CSI, ele tem os Rogers, os Mikes, a gente tem o Jorge. Jorge, então conta pra gente, cara, como é que surgiu a ideia desse livro, da engenharia forense? Como é que você montou? Porque você é o coordenador do livro, você é um dos autores. E grandes autores ali, né, a nível nacional. 11 pessoas, então é um time de peso. Como é que surgiu? Da onde que veio essa ideia de montar um livro? Como é que foi essa questão? Então, essa ideia nasceu lá na época de concurseiro, né? Eu queria, procurei por um livro que eu pudesse estudar para o concurso de perito criminal, na área de engenharia. Existem várias áreas dentro da perícia criminal que você pode se inscrever nos concursos. E eu não achei esse livro. Isso faz 15 anos, né? Daí de 3 anos para cá, eu acabei conhecendo o pessoal da Millennium Editora. Conversei com o antigo dono e a gente tinha um combinado ali para criar esse livro. Mas ele aconteceu mesmo no último ano, nos últimos 10 meses para trás até o lançamento, que aí eu consegui agregar todos esses 11 autores, cada um é especialista na sua área. Eles têm, por exemplo, tem aqui, se a gente for olhar para a capa, não sei se dá para dar um zoom, aqui tem uma estrutura incendiada lá no Rio de Janeiro. Atrás aqui do título tem uma ponte desabada lá no Pará. Aqui tem um deslizamento de encosta que foi aqui nas rodovias aqui do Paraná. A gente até ficou impedido de descer para o litoral uns 2 anos atrás. Foi por causa desse deslizamento de terra. Tem um desabamento aqui de uma estrutura pré-moldada, que foi um caso que eu atendi. E aqui embaixo também tem o caso de Mariano, ou Mariano Brumadinho, não lembro certinho qual desses que está na capa aqui. Mas eles englobam várias áreas da engenharia que eu separei basicamente ali entre estruturas e geotecnia, né, desabamentos e soterramentos. Então cada um desses autores, ou ele é perito, ou ele é doutor, ou ele é os dois, ele é perito e doutor. Então é um pessoal bem qualificado aqui. Essa equipe, esse time aqui, foi sendo agregado nos congressos. A gente tem na área de criminalística 2 congressos principais, que é o CNC, Congresso Nacional de Criminalística, e o Interforenses, que é um congresso internacional de ciências forenses. Então cada um ocorre de 2 em 2 anos, então eles vão intercalando, né? Então, conhecendo esse pessoal, juntando o povo, confiaram, acreditaram na ideia de criar esse livro, né? De levar para frente esse projeto. E então saiu uma obra aí que como vocês mesmos já deram uma olhada e elogiaram aí no início do podcast, ele contempla bastante áreas de estrutura, né? Estrutura de concreto, estrutura de metálica, demolições, estruturas incendiadas. Daí vai para a parte de deslizamento de terra, que daí pega escavações, pega barragens. Cada uma delas tem um perito que acabou se especializando nessa área. Então o time é forte aqui. Está completo. E para fechar ainda, a EAC é patrocinadora, ela é incentivadora dessa obra. E aí na fase final, né, na hora de colocar isso para rodar na editora e na gráfica, o Jorge solicitou formalmente um pedido aqui para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. E a nossa presidente, Georgia Palácio, prontamente falou: nós vamos ajudar. Não tem por que nós não ajudar o Jorge, né, que há muitos anos está aqui na associação, já compôs diretoria aqui e precisava desse empurrãozinho final. Então é com muita alegria que a gente está hoje aqui recebendo nossa edição autografada, né, Hamilton? E pessoal, vamos reforçar. Cara, tá muito legal o livro. A gente deu uma lida já em alguns capítulos aqui, deu uma folhada. O papel é bom, a diagramação é muito boa. E o conteúdo, né? A estrutura. E, cara, o conteúdo. E é muito legal. Isso. Porque assim, a gente da área da engenharia tem muitos casos, como aquela questão da passarela lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome. Isso, a ciclovia, né? A ciclovia Tim Maia, a questão de Brumadinho, que a gente já vai entrar na questão. Cara, muitos cases que, infelizmente, houve alguma tragédia, mas que são famosos para a construção civil e que todo engenheiro ou arquiteto é muito interessado. Isso. E, falando nisso, né? Jorge,
Aqui a gente vê na capa, Brumadinho ou Mariana, alguma coisa nesse sentido, que é um case, assim, que parou o país, né? Sim. O que você tem pra falar pra gente sobre isso, cara? Que tá aqui no livro, mas dá uma pincelada pra galera. Esse é o capítulo do Sidney Barbosa. Ele é perito criminal de Pernambuco. Sidney, se eu errar, você vai ter que lá pra Grande Bahia, nos comentários. Né? Lá pro lado da Grande Bahia, lá do Nordeste, né? Pra nós acaba virando uma coisa só. Assim como eles chamam de sulista, todo mundo é gaúcho, né? Tá perdoado, né, Jorge, se cometeu alguma Chumbo coisa. trocado aí, forte abraço. Mas o Sidney, ele é perito federal e aí ele acabou tendo que realizar um treinamento para poder simular as situações que ocorreram ali, né? Então, dentro do processo, teve um TAC, um ajuste de conduta, né? E eles acabaram que a própria empresa acabou patrocinando esse treinamento. Eles conseguiram se especializar ali salvo engano, foi o Plaxis, um software de simulação de elementos finitos, para poder recriar essa situação que ocorreu ali, para poder entender e indicar onde que estava o problema, né? Então, nos solos a gente acaba trabalhando com coeficiente de segurança. Quando tem possibilidade de dano à vida, risco à vida e dano ao patrimônio, existem coeficientes de segurança mais conservadores, né? E chega ali nos solos. Quem trabalha com solo sabe que o solo não é tão homogêneo, tão perfeitinho como o concreto, o aço. Então os coeficientes de segurança são bem altos. Você pode chegar até 4 vezes, né? Mas nesse caso aqui, para estabilidade, seria 1,5. Então seria 50%. E nas simulações que foram feitas, esse coeficiente caiu para 0,9. Então Ou ele seja, tava... o 1 é o que a estrutura aguenta, assim, no pelo. Seria um empatado ali, né? 0 o esforço e a resistência. E estava 0,9, ou seja, a resistência estava menor aquém do esforço. Isso, aquém do esforço. Aí, meu amigo, o resto é história, né? O resto foi o sinistro, né? A gente chama de sinistro fatal, né? Entendi. E, cara, com relação à passarela lá do Tim Maia, o que aconteceu ali? Que a maré bateu, levou. Estamos dando spoiler, né? Estamos dando spoiler que tá tudo no livro. É que aqui, na verdade, você vai tendo uma abordagem mais técnica da coisa, claro, né? Pra você entender a história exatamente, mas pra gente aqui dar uma pincelada pro pessoal, né? São de 3 a 4 casos práticos descritos em cada capítulo, né? Então, por isso que a gente fala que é um livro diferenciado. Eu coloco até na introdução, que eu relembro na introdução, que eu também sou autor, né? Eu escrevi 2 capítulos e ajudei em mais 4. Eu relembro um pouco da história. Teve nos anos 90 que a Pini lançou alguns livros sobre acidentes estruturais. Então aquilo ali foi muito rico para quem pôde ter o acesso a esses erros mais graves para fins didáticos, né? Teve um autor desses livros, inclusive citou, era uma proposta, uma sugestão dele, de inserir na grade da graduação, colocar uma disciplina sobre isso, sobre as patologias estruturais, sobre porque justamente a gente está tratando de cases, né, reais que aconteceram, seja aqui regionais ou nacionais, que também tem um enfoque que o livro trouxe ali de prevenção. Então a gente sabendo como ocorreram esses processos ali, nos ajuda a melhor projetar, planejar, fazer a gestão das obras, né, para que realmente isso não ocorra. E o Jorge aqui nos bastidores já falou, nunca é um fator só. Sempre são uma soma de fatores, erros, né, que levam a um acidente grave e o óbito, né, que é aqui o objetivo também que a gente vai tratar hoje. Então ali lembrando da questão da passarela, lá da ciclovia, né, Tim Maia. Jorge, descreva ali rapidamente, para não pegar todo o conteúdo que vai estar no livro, bem mais abrangente, de que forma poderia ter sido evitado esse acidente lá da ciclovia do Rio? Ali, essa perícia ali, eu uso ela como exemplo para focar não só no projeto executivo. Por quê? Porque a gente tem um anteprojeto, tem um projeto básico, tem o executivo, depois tem o as-built. Então existe um ciclo de vida ali dos projetos, né?
Nesse caso, houve um erro lá no anteprojeto. Por quê? Porque lá não foi prevista um esforço que existe sazonalmente, né? Existe uma ressaca lá em certos meses que a água ela vem de baixo para cima. Então esse esforço ali contra a gravidade não foi previsto porque a estrutura pré-moldada ela é simplesmente apoiada ali, né? Então ela sendo apoiada, se eu tiver um esforço de baixo para cima, ele levanta. E foi o que aconteceu, levantou e deslocou e caiu, né? O tablado ali da ciclovia acabou sendo jogado. É meio contra-intuitivo, porque é uma peça pré-moldada de toneladas. E você acha que não é possível que uma aguinha... Mas a gente, na engenharia, a gente tem que prever todas as possibilidades. Mas, como o Marcelo estava falando também, esse livro aqui ele é destinado não só para peritos criminais. Por quê? Porque ele traz isso aí, o ciclo de vida, né, dos projetos. As etapas de projeto. Ele traz uma gama de sinistros, de falhas estruturais, algumas até cotidianas. A gente poderia até... Eu tenho um trabalho de TCC de um aluno que eu orientei, que já fez umas estatísticas ali em cima do que mais ocorre com frequência, né? Então ele serve para estudante, porque ele tem esse caráter prático também dos casos. Serve para o profissional, porque ele vai aprender e vai evitar. E serve como um tutorial para o perito, porque no final dele ainda tem o modelo de laudo, tem o POP, que a gente chama de procedimento operacional bem padrão. Interessante, a gente vai entrar depois mais a fundo no POP ali, que eu tenho também uma perguntinha aqui, uma curiosidade. O POP é o que fazer ali, o que passo a passo. Então a estrutura ele vem desde o conceitual, ele aborda aqui a questão técnica também, né? Ele já dá indício ali de cálculo, fator de segurança e tal, bem interessante. Ele vai entrar nos cases e nessa bandeira da prevenção, porque com todo esse conhecimento, toda essa estrutura que a gente tem, o Jorge conseguiu entregar, junto com os profissionais aqui, situações onde a gente vai reavaliar a engenharia como um todo, né, para evitar. Então eu fiquei bem satisfeito quando eu vi ali a estrutura, né? Por exemplo, a gente agora há pouco conversando aqui sobre desabamentos. Então ele vai falar bastante ali de pontes e viadutos, vai ter um tópico sobre isso, encostas, escavações e contenções, ruptura de barragem, que é o que a gente comentou agora há pouco aqui. Então essas áreas, grandes áreas da engenharia, né, compactadas nessa estrutura do livro, é uma recapitulação para o profissional da engenharia, profissional lá perito, até o pessoal do direito vai ter acesso e vai conseguir compreender, né? Temos um capítulo aqui que o perito ele é especializado em processo penal, o André Carrara. E eu junto com ele a gente escreveu o capítulo do envolvidos. Envolvidos no sinistro, que é o capítulo, deixa eu achar... Responsabilidade dos envolvidos, é o capítulo 12. Ali a gente divide até nas esferas. A gente dividiu a esfera criminal, obviamente, né? Daí ali vai entrar por imprudência, negligência, imperícia, que pode ter a culpa, pode ter o dolo eventual, talvez, né? Raramente vai ser doloso, mas pode ter o dolo eventual, porque ele poderia ter evitado, ou ele foi omisso em alguma coisa lá na construção, na edificação. E tem as outras esferas. Tem a esfera civil, que é o edifício, ele é um produto. Se o produto falha, você tem responsabilidade sobre a falha do produto. Tem a parte trabalhista, tem a parte... tem todas as esferas que envolvem ali as responsabilidades, né? Tem a parte do síndico, tem a parte do proprietário, quem é responsável pelo quê, vai respingar o criminal também, vai ficar no civil. Então tem essa parte do direito, né? Isso. Tem essa parte do direito. E despertou até curiosidade de uma associada nossa aqui que é especialista na área. Ela e o marido, a Karen Chonschiamente e o Jean Franco, são dois engenheiros civis aqui da nossa região, são especializados na área de avaliações e perícias e já estão curiosos aqui em saber outros detalhes, né? Aproveitando um pouco a experiência do Jorge aqui. Então, a Karen, inclusive, é associada nossa de longa data e também vice-presidente do IBAP, né? Que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui no Paraná.
E ela cita que ela faz uma pergunta. Quais indícios estão relacionados com o colapso, né, de uma movimentação de terra, um aterro ou uma encosta, que tem a ver com o volume ou intensidade das chuvas? E existe um padrão mais comum que isso ocorre, né? Seja a duração ou volume da precipitação. Como que se enxerga isso, Jorge? Olha, no âmbito criminal, o que eu posso dizer é da experiência que eu tenho. Eu tenho até um memezinho que eu solto. Começou a chover, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Pode não ser aquela chuva forte, aquela chuva intensa, que essa é meio superficial, né? Ela chove, ela escoa, vai dar alagamento, vai inundar bairro que está relacionado à frequência, então. Vai dar alagamento, bairro que está com drenagem ruim vai alagar, mas aquela chuva fina, constante, ela vai sendo absorvida pelo solo. Quando ela é absorvida pelo solo, ela satura o solo. Então ela cria um esforço extra ali. E quando tem essa sequência de alguns dias de chuva, eu já solto até esse meu memezinho lá. Eu coloco lá um alerta pericial. Eu jogo nas minhas redes sociais, pessoal, cuidem do talude de vocês. Porque ali... Então isso já bate com a pergunta do Jean, que é o sócio lá e marido da Karen, que ele fala quais os indícios visuais que podem indicar, né, a iminência de um colapso. Então, avaliando os dias anteriores, né, a chuva, e tem algum sinal visível? É a pergunta dele. Visual, quando o solo começa a se deslocar, ele vai romper, é o colapso global que a gente chama. Sim. Ele rompe em formato de concha, né? Ele é tipo tem uma colherada assim, né? Isso, tipo uma colherada. Se a gente achar aqui que eu vi. Ali tem a simulação em elementos finitos num caso ali que ele mostra. Explicando que eu dou uma caçada que eu vi aqui em algum canto. Então, existem monitoramentos, né? A gente consegue fazer monitoramentos desse solo. Eu acho que a próxima parte. Aí, essa aqui também. Aqui tem, mas tá pequenininha. Essa tá pequenininha. Tem a outra que... Tem a outra que vai ser a simulação da encosta lá da descida para o litoral, né? Aqui acho que já tá mais fácil de ver. Isso, essa aí eu acho que mostra bem. Aqui pra galera. Essa aí, embaixo tá dizendo qual que é o software. Esse é ou é o Plaxis ou é o GeoStudio. Uhum. Mas essa é a... Esse é o formato. Isso é a ruptura global do solo, né? Uhum. Eu não sou geotécnico, tanto que eu chamei o pessoal. Esse capítulo é escrito por 2 doutores lá da Federal do Paraná. Legal. Que eles... se eu voltar um pouquinho, tem um fluxograma que daí ele coloca aqui. E parece que esse assunto está relacionado a grandes movimentações de terra, mas ao passo que a gente vê que não é bem assim. A gente hoje aqui na região de Cascavel, cidades próximas aqui, a gente tem visto cada vez mais edifícios com múltiplos pavimentos, aí 40, 50, e rapidamente a gente vai romper essa barreira. E com isso, as escavações já têm ido para 3, 4 subsolos. Então, se a gente tiver ainda vizinhos já edificados, né, isso se agrava cada vez mais. Então, o cuidado... desde a fase lá de avaliação, diagnóstico, projeto é essencial, né, Jorge? Isso, lá no IBAP a Karen que fez a pergunta ali, ela foi até caloura nossa na época de graduação. Isso. Existe o laudo cautelar de vizinhança, né? Então o pessoal do IBAP conhece bem isso, que eles fazem bastante essas avaliações e perícias. Imprescindível, né? Isso, antes daquela escavação dos 3 pavimentos lá de subsolo, e a criação de uma contenção, né, uma cortina de estaca, alguma outra contenção, tem que ser feito esse laudo cautelar. E as escavações às vezes não têm toda essa magnitude, como a gente falou aqui de barragem ou desses vários subsolos. Ela pode ser uma escavação de vala. Uma escavação de vala simples para água, esgoto, uma colocação de tubulação ali, que com frequência, infelizmente, que a gente encontra aqui na região, tem sinistro fatal envolvendo essas escavações. Eu lembro de um caso em Santa Helena, alguns anos atrás, está no livro aqui também, existia uma tubulação de esgoto antiga no bairro, o bairro ainda era pequeno, o duto ali utilizado era uma bitola bem pequena, só que o bairro foi crescendo, já se previa um crescimento populacional, uma ampliação, vamos executar uma maior então. Então essa inicial estava 1 metro e pouquinho de profundidade, mas a nova foi colocada a 7 metros de profundidade.
Porém, como não existe em cidades menores, localidades mais afastadas, não existe tanta fiscalização. E aí, como esse serviço é rápido, a escavadora ela vai lá, ela retira o solo, coloca a tubulação e já fecha, é questão de alguns minutos. E o nosso solo aqui da região, a gente está na região oeste do Paraná, ele é um solo bem coesivo, nossa terra roxa, ele tem o C lá, do Czinho, da coesão do solo, alto, é uma argila, ele dá a falsa sensação de estabilidade, segurança, né? Essa coesão dá essa falsa... Eu estava comentando com o Marcelo em off aqui, que eles começam lá, ele faz um bloco ali de 1,5 m, você escava, você usa até aquela parreta, né? Cortadeira, né? Uma cortadeira, e você nem coloca forma, porque o solo tem uma coesão. E ele fica em pé. Ele fica. Tá tudo certo. Mas daí faz com 1,5 m, daqui a pouco tá fazendo com 1,70 m, daqui a pouco tá fazendo com 2, aí vem a autoconfiança. A autoconfiança é um dos fatores daquele acúmulo de erros, né? A autoconfiança vai somando. Nesse caso aqui, que eu estava citando de Santa Helena, ele foi para 7 metros. A autoconfiança chegou ao absurdo de criar uma escavação de 7 metros e deixar pessoas lá embaixo. Sim. Não tinha escada de fuga, o solo que estava sendo retirado estava sendo colocado do lado, então estava criando uma tensão naquela lateral. Agora vai para a ideia do acúmulo de erros, né? Autoconfiança. Não respeitou as normas, porque a norma fala de 1,25 m. Isso. Acima de 1,25 m você já tem que ter... 18 revisada já prevê, né, elementos condicionantes para que acima de 1,25 m de escavação seja feita uma avaliação por profissional habilitado, seja em projeto, contenção. Tem que ter uma estrutura ali, um parecer técnico aprovando ou não a escavação além dessa profundidade. Né? Um bom exemplo foi a revitalização aqui da Avenida Brasil de Cascavel, que ali você tem centenas de prédios e está todo mundo fiscalizando a obra, né? E aí o que acontece? Foi feita a escavação e você usou de um aparato ali, eu acho que era até metálico ou de concreto, que você, enquanto você escavava, e você deslocava ele um pouquinho mais para frente. Isso, os painéis com a estronca, né? Onde você vai movimentando. Segura as duas laterais. Bem legal. Isso, e você vai deslocando, se possibilita deslocar enquanto você vai executando. Isso. Parcialmente então, naquele trecho onde tem trabalhador. Naquele trecho está seguro e o trabalhador está seguro. E até, trazendo um pouco aqui da nossa experiência na segurança do trabalho para a construtora, a gente já tem colocado em prática há pelo menos 2 anos. A norma, a revisão dela é de quase 3 anos. E a gente observa, Milton, em obras de sobrado, 2 pavimentos. Ou estruturas, né, com 2 pavimentos ou mais, que já precisam de escoramento na execução dos blocos de concreto. Sim. Da fundação. Sim. Por quê? A gente tem vãos cada vez maiores, né? Seções aí, cargas muito altas, né? E mesmo em residências ou comércio ou se aumenta a fundação, aumenta o bloco, aumenta a profundidade. Então a gente já vem executando e alguns empreendedores têm entendido o nosso recado, que é o momento de analisar e tem que se adaptar a essa demanda, né? Exatamente, então, precisa intervir. A engenharia tem que atuar. Obra de edificações que antes tinham 10 pilares, 15, agora você tem 8. Por um exemplo, numa região da casa. Cara, tem mais carga, né? Concentra mais carga em cada pilar, né? E daí, voltando para desse caso da escavação do esgoto, tinham 2 pessoas lá no fundo, né? 7 metros de profundidade. Aí foi a autoconfiança, não cumprimento da norma, né? Que 1,25 m já precisaria do escoramento. O solo retirado, colocado ao lado da própria escavação, que criou umas tensões a mais ali para fechar, para dar instabilidade naquela lateral. E o quarto fator, ao acúmulo ali, foi que a escavadora pegou o duto antigo de esgoto, rompeu. Então esse esgoto que já estava ali naquela tubulação encharcou uma das laterais. Ainda mais sobrecarga. Mais sobrecarga porque estava o solo saturado. Então somou essas 4, aí veio o colapso. E com a saturação você perde o atrito das argilas, né? Aí você tira essa coesão. Aí perde a coesão. Aí foi o boca corda. Nossa, cara. E esse cenário que a norma, principalmente a NR18, evoluiu para ter essas condicionantes, esses requisitos, né, de segurança, a gente lembra um pouquinho antes, onde associados nosso aqui também, o mais conhecido nosso Vinícius, né, Lourenço daqui da Fungel, tal, que tem um canal aí a nível nacional,
eles participaram também em Brasília, com o grupo técnico, né, via Sinduscom também, da revisão desses itens, inserção de novos elementos onde estava acontecendo no Brasil acidentes com essa magnitude e precisavam de intervenção da norma, uma cobrança realmente para que isso fosse colocado em prática. Então, isso foi uma evolução. Os acidentes, claro, são tristes, né? Mas às vezes é necessário isso para a gente também começar a direcionar para a área da segurança e planejamento. Porque, infelizmente, é o que o Jorge estava falando, né? A gente aprende com os erros, né, cara? Então, só que nesses casos que o livro traz, são erros que muitas vezes trazem vítimas fatais, né? Então, no caso do Brumadinho, Mariana e tal, são várias vítimas, né? Então, isso, só lembrar que tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente não menciona nome de vítima, não menciona nome de empresa, não menciona nome de engenheiro, nem nada. É só o caso em si. Só os casos, só os dados ali, né? Para trazer esse conhecimento realmente para que as pessoas possam aprender com essas falhas, né? E, cara, eu sei que você já deve estar querendo umas férias sobre escrever livros, mas será que tem um Engenharia Forense 2 aí? Caso tem, né? BO... A gente costuma falar que o texto envelhece. Esse aqui está bem atual, né? Lançamento agora. Mas com o tempo a gente vai aprimorando e existe sim a previsão de fazer uma segunda edição mais lá na frente, com revisão atualizada e ampliada, né? Teve um capítulo que quase entrou ali nos finalmente, acabou sendo tirado, mas seria um capítulo sobre estruturas agrícolas, né, de silos, moegas, que aqui na nossa região tem bastante, e por ter bastante a gente acaba tendo bastante casos também que ocorrem, né? E vocês perceberam, pessoal, como tem assunto relacionado. A gente entrou mais na área de soterramento, né, que envolve 4 capítulos ali especiais da engenharia que tratam sobre esse assunto. Mas a gente vai entrar agora na área de desabamentos, que também são bem frequentes, né? Então a gente tem ali o capítulo específico de estrutura de concreto armado, estrutura metálica, demolições e reformas também, que é preocupante, né? A gente tem casos aí do edifício Liberdade, que também desabou, possivelmente por uma retirada de um pilar, numa obra que parecia de pequeno porte, né? E estruturas também que incendiadas, né, Jorge? Então, esses 4 capítulos também já entram no assunto ali, desabamento. O que você pode destacar de acidentes ou falhas mais comuns dessas áreas que podem ser evitadas e fica como aí uma sugestão para que a nossa cadeia de profissionais aí relacionada à construção possa ficar mais antenada? O que eu posso dar mais ênfase é o meu capítulo 2 aqui, que é a estrutura de concreto armado, onde eu sou professor da UniOeste, e por ter o acesso ali ao laboratório, até vou dar uma de co-host aqui, pergunta enviada pelo engenheiro Ricardo Rocha. Eu estava aqui esperando para falar ela. Pode ler e já pergunta, já responde já. Então aqui ele fala, o Ricardo Rocha, que é o nosso ex-presidente do CREA Paraná, né? Ex-presidente aqui da Associação de Engenheiros Arquitetos e por 6 anos também presidente do CREA Paraná, e agora passou o bastão, né? E agora Telespec, aqui vendo nosso hoje podcast. Ele está na SET, né, na Secretaria de Tecnologia. Jorge, pode falar sobre os ensaios especiais, laboratórios e estruturas da UniOeste que foram importantes para atender os acidentes? Sim, eu faço, por ter essas 2 profissões de perito criminal e de professor de engenharia civil, eu consigo sobrepor essas áreas e realizar pesquisa nesse assunto. Então, o laboratório lá da UniOeste foi essencial para a gente conseguir reproduzir as dinâmicas de alguns acidentes. Então, ali a gente teve 2, 3 casos de estrutura de pré-moldado, especificamente, que só foi possível entender a dinâmica daquela pequeno parte da estrutura por poder reproduzir ela ali, experimentalmente. Então, se eu puder dar um alerta, tem algumas estruturas pré-moldadas onde o consolo, que é um elemento ali do pré-moldado, ele transfere o esforço da viga para o pilar, né, ele recebe da laje o esforço, passa pela viga, vai pelo consolo e passa para o pilar para ir para a fundação, né? O consolo, portanto, é um elemento essencial nessa estrutura. Só que ele é um elemento muito enxuto e ali a armadura dele ela fica muito densa.
E ela tem um detalhamento bem específico ali. Tem o tirante na tração, tem a biela de compressão. A biela, ela finaliza ali no final da ancoragem do tirante, que está dentro do pilar. Então, tem um detalhismo, vamos chamar assim, bem característico. Se você fugir daquilo, pode dar problema. E eu acabei verificando que por ser um ponto crítico de armadura muito densa, às vezes na execução ali é feita uma modificação para poder passar, e é ali que está o erro. E aí perde a ancoragem. E bem recente, em Foz do Iguaçu, a gente teve também um acidente grave ali, que o laudo anterior, né, da equipe de engenharia apontava essa falha também no consolo, é isso, né? Teve um alerta depois de uma vistoria que se sugeria não realizar a execução da concretagem. Então, esse caso é um que a gente reproduziu, né? Reproduziu experimentalmente em protótipos miniaturas e verificamos que existia uma falha de ancoragem, né? Então, tá descrito no livro, inclusive tem alguns QR Codes, até é bom lembrar que se for pro capítulo 2 aqui, tem alguns QR Codes que dão um link direto a vídeos de ensaios. E aí você tá lendo aqui, é bem dinâmico, né? Você passa o celular aqui, você já vê o ensaio, já vê como que rompe, né? E todas as aulas... O homem é bom. Todas as aulas que eu leciono ali na Unoeste, eu acabo mencionando a ruptura frágil. O nosso problema é a ruptura frágil. Por quê? Porque ela se dá sem aviso, né? Ela se dá sem aviso. E aí... Ela quebra. Ela rompe, essa aqui também, se puder. Aqui, ó. Aqui tem uma tabelinha de como que uma estrutura de concreto pode romper, né? Então você passa ali o QR Code e você já vê o ensaio, né? Tem ruptura por cisalhamento, tem ruptura por flexão, tem ruptura na torção. Isso. Falha de ancoragem. Falhas de ancoragem. Cara, o QR Code... Muito bom. Isso dá uma Essa é a dinâmica. vantagem do professor, né? Não termina no livro, ele deixa a tarefa para depois também. É isso. Tem que fazer o relatório do vídeo depois, o relatório do ensaio. E-mail depois, né? E isso é interessante, porque tem torção, por exemplo. É raro você ter uma graduação que demonstre um ensaio de torção. Uhum. E tem características bem próprias da torção que a gente consegue visualizar. O formato das fissuras são helicoidais numa estrutura torcida. Então você consegue perceber como que aquela estrutura está sendo recebendo o esforço pelo formato que a fissura está demonstrando. Mas o problema principal é a ruptura frágil. Para chegar num sinistro fatal, uma falha estrutural tão grave que gerou vítima, geralmente está associado à ruptura frágil. Porque a ruptura dúctil, como o nome diz, que é o contrário da frágil, ela vai ser mais gradual. Ela vai dar uma fissura, daí vai dar uma brecha, vai dar uma rachadura. Você vai ver que a estrutura está deformando, ela vai avisar para você. Eu falo que a estrutura está pedindo socorro. Na ruptura frágil, não. Na ruptura frágil, ela aguenta, até ela não aguentar mais, ela estoura. Aí a fração de segundo não dá tempo de escapar, não dá tempo de fugir, e aí dá a fatalidade, né? Meu amigo. Então a fissura, apesar de ninguém gostar dela, ela é um baita mecanismo para a gente tomar algum tipo de iniciativa. E também, complementando, para sempre buscar o profissional especializado em avaliações e perícias, porque nada contra o engenheiro civil que está chegando no mercado, mas o perito ele tem que ter, além do conhecimento técnico, a experiência, faz parte, né, esse conjunto de soma da experiência, o conhecimento, para ele poder identificar esses avisos, esses sinais visíveis, né, para conseguir, eu diria, até avançar no estudo das causas, né, causas e consequências, para realmente dar um parecer favorável ali, para que ou se reforce a estrutura ou realmente faça interdição quando necessário e tal. Então é sempre bom, muito importante a gente que é aqui de associação profissional, buscar o profissional com experiência e conhecimento na área para ele poder realmente fazer um trabalho técnico qualificado e, de certa forma, evitar consequências muito mais trágicas, né? Você falando agora, Marcelo, acabou me vindo à mente uma classificação. Veio agora.
dá para classificar em 4 etapas. Tem primeiro o profissional que está executando aquela obra, o engenheiro, né? Então ele tem um profissional já envolvido, beleza. Se der um problema, aí já vem lá a CARE, vem a avaliação e perícia. Aí eles vão lá avaliar. Se o problema começou a ficar muito grave, aí já vem a defesa civil, já vem o engenheiro da defesa civil dizer, olha, vamos ter que embargar, vamos ter que tirar o pessoal daqui. Interdita aí. E se der tudo errado, aí eu apareço. Aí vem o perito criminal. Então se você vê o Jorjão andando na rua, meu amigo, é porque azedou o meio de campo. E hoje, pelo jeito, a S10 deve ser muito maior, né? Na época era uma S10 que ele viu lá. Hoje o carro dele deve ser maior. Cheios dos apetrechos. Jorge, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha que é interessante comentar a respeito do livro? A gente já encaminhando aqui para nossa finaleira. Eu acho que o pessoal pode colocar o link da compra, né? Operadora? Tá eu na mandei mão. para ela, mandei para ela. Mandou? Então ela já coloca ali o link para o pessoal fazer a compra. Tem que fazer o pedido, né? Porque as edições que o Jorge tinha aqui essa semana foi tudo, né, Jorge? Quem estava com ele já foi, meu amigo. Foi. Jorge, então, cara, muito obrigado. Obrigadão pelo teu trabalho, ficou muito bem feito, esperando o meu livro chegar. Eu encomendei um agora com o Jorge aqui, né, para chegar para dar uma lida. Obrigado pelo apoio, obrigado por estar aqui. Faz tempo que a gente está agendando esse podcast, daí já era para acontecer há muito tempo atrás. Aí tu estava fazendo o livro, vamos esperar o lançamento do livro, então bora. Então eu estou muito feliz com o podcast. Volte mais, agora acho que é interessante pegar uma outra edição, né, Marcelo? Só sobre a vida de um perito. O Jorge não tá aqui, do nada começa a tocar uma sirene, o que acontece, como que funciona, pra gente entender essa dinâmica também, já que, apesar de ser de construção civil, não é tão na nossa área, né? Mas, dá as últimas palavras pro pessoal aí, aquela tua câmera. Até pra fechar esse assunto aqui, me gerou muita curiosidade ali que tem um capítulo que fala sobre o POP, o procedimento operacional, né, padrão, para esses casos, que ele tá mais ligado ali à ação do ponto de vista pericial. E aí eu queria também pro Jorge responder essa última curiosidade minha e já fazer o fechamento. Queria saber do ponto de vista do profissional que está lá na obra, o engenheiro residente ou o engenheiro do escritório lá, o gerentão, o diretor que está administrando aquele empreendimento. Quando ocorre, né, um sinistro, um desabamento, soterramento, aprisionamento ali, quais são as primeiras ações que ele precisa ter, né, o profissional, para poder se resguardar, né, do ponto de vista ali das vidas que estão envolvidas, dos trabalhadores, mas também do ponto de vista técnico, até que a perícia chega, o policial, toda aquela questão, defesa civil. Então, eu fico curioso em saber, porque eu acho que tem que entregar isso para os nossos espectadores, né, porque pode ocorrer com qualquer um. Então, a gente está sempre aí diretamente nas obras e a gente precisa entregar um pouco desse conhecimento que o Jorge tem para ajudar os nossos profissionais também numa ocorrência aí complexa, né? Isso. Ó, o final do livro aqui, ele tem os últimos 3 capítulos. Um é de laudo, para como redigir um laudo, né? É uma sugestão de um laudo de engenharia, nesses casos aqui, desabamento e soterramento. E tem o POP, que é o procedimento operacional padrão, mas ele é pensado para o perito criminal. Então ele tem todas as etapas que o perito vai realizar ali. Mas para tua pergunta, Marcelo, é mais do foco do profissional que está no canteiro, tá envolvido, né, ali no, a ideia primeiramente é salvar a vida, né? Preservar as vidas ali. Então, acesso total aos socorristas e tal. Mas passada essa fase, infelizmente tendo vítima fatal, aí é isolamento. Aí você tem que pensar em preservar aquela cena para o perito poder analisar ela, interpretar ela e levantar os vestígios, os indícios, para descrever o que ocorreu ali, qual a dinâmica dos fatos, porque no final o trabalho do perito é o laudo pericial, que a gente costuma chamar que são os olhos do juiz. Então tudo que o perito for ver ali é o que o juiz vai saber. Então, durante esse trabalho do perito, ele é meio que um juiz, né? Ele que vai... E ele precisa apontar não só causas, mas a autoria, isso, né? Isso, ficou muito claro para mim isso no livro ali. Tem no inquérito policial, que o delegado preside, ele tem que indicar a autoria, né? Todo crime tem que ter autoria, né? Os antigos escrivãs e investigadores, que agora já virou uma nova profissão, que é uma nova função,
que é o APJ, o agente de polícia judiciária, ele não tem a capacidade de trazer à tona as causas, a dinâmica de um desabamento de um edifício. Ele não é a expertise dele. Mas aí entra o perito e faz esse papel. Então ele tem que, diferentemente da perícia civil, que pela ética você acaba não mencionando nomes e os colegas ali, no criminal tem que ter. Você tem que dizer quem que assinou aquela RT, quem que executou esse serviço, então tem que ter os envolvidos ali, a autoria, né? Então a perícia criminal se diferencia da civil nesse sentido, que ela coloca todos tem que chegar em todos esses acúmulos de erros que a gente falou, determinar cada um, os envolvidos, as causas e exemplificar a dinâmica. Inclusive, uma das indicações aqui nesses POPs, nesses laudos, é realizar uma simulação dinâmica. É fazer uma simulação, não é nem uma simulação numérica, nem uma simulação experimental, eu chamo de simulação dinâmica, uma terceira simulação. Para o quê? Para quê? Para o operador do direito, que é o juiz, o promotor, para eles entenderem o que aconteceu. É meio que, quer que eu desenhe? Aí você desenha, ó, aconteceu assim, assim, assim. Refazer a coisa. Ilustrar 3D de preferência, para mostrar como que aconteceu, né? E lembrando também de outro assunto, como isso envolve a responsabilidade profissional, a gente tem que pensar também no seguro. Então a gente tem mecanismos aqui na própria associação, a gente tem uma parceria firmada com uma corretora muito experiente, a Marli, ela estava agora há pouco aqui em outro podcast, ela é a nossa profissional que cuida aqui dos engenheiros e arquitetos para que dimensione, né, essas possibilidades que possam ocorrer a nível profissional e faça um seguro disso para que tenha recurso disponível depois para amparar esse profissional. Outra possibilidade que a gente tem, que é fato, quem está ligado ao sistema CREA, né, registrado, tem à disposição a mútua. Se associando à mútua também tem um seguro automático que é feito. E, por exemplo, ano passado eu recebi lá no e-mail uma pólice de seguro de R$50 mil. Por quê? Eu tirei mais de que 5 RTs durante o ano e automaticamente eles geraram para mim essa pólice de seguro. Então olha como isso é importante. Mas eu poderia ainda assim complementar aquele seguro contratando outras coberturas adicionais. Então fica esse recado também para os nossos profissionais aí que estão acompanhando. Bem interessante. A gente faz uma analogia com medicina na relação do seguro. Os nossos engenheiros executam obras de centenas de milhares de reais, né? Então é bastante responsabilidade até econômica, financeira. O médico, sabe o que ele faz seguro? Do dedão. Se ele perder o dedão dele, ele não consegue mais operar. Acabou, né? Aí ele faz o seguro do dedão dele. Do polegar dele. Que loucura. Jorge, então fechou. Vamos partir para o nosso encerramento. As últimas considerações. Fala ali para a galera aqui, ó. A tua galera tá te vendo através daquela câmera. Dá um oi, um tchau. Então, como o tema hoje foi sobre o livro, né? Sobre o lançamento do livro. Esse aqui é um trabalho feito a 11 mãos. Vários peritos, doutores, engenheiros, que trouxeram conhecimento acumulado aí de décadas, vamos dizer assim, né? É um livro inédito, a editora até topou o projeto pelo ineditismo dele, né? Não existe outro semelhante na área, né? Existiam algumas revistas da Pini, mas isso lá na década de 90. Então, por ele ter essa parte de introdução de cada capítulo, a parte técnica de cada capítulo, as referências de normas para cada capítulo e de 3 a 4 casos em cada um deles, eu acredito que ele agrega muito conhecimento, tanto para quem está estudando, tanto para quem já é engenheiro estrutural, engenheiro geotécnico, ou trabalha com execução mesmo, que lá no final da ponta é execução, não tem, quanto para peritos criminais, né? Então, sou suspeito para falar, mas o produto ficou bem interessante aqui. O produto final da obra desse livro aqui. Show de bola. Cara, então, Jorge, muito obrigado pelo presente. Pessoal, da associação. Novamente, comprem o livro, leiam, que realmente ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Não tô aqui puxando sardinha pro Jorge não, mas é porque ele tá realmente muito bom. Marcelo, dá um tchau pra galera aí e sigamos. É isso aí, então agradecemos a participação do Jorge mais uma vez, que topou esse desafio, né? A EAC prontamente também atendeu a solicitação dele aqui para que contribuísse, né, com a publicação do livro, e a gente faz nosso papel de estar divulgando aqui
e entendendo que esse realmente é um marco aí para a nossa engenharia, principalmente aqui no oeste do Paraná, está divulgando esse trabalho aí, com muita satisfação, que a gente agradece o Jorge pela participação. Pessoal, tchau, tchau. Até semana que vem. Estaremos aqui quinta-feira. Um abraço.